Ei, pessoal! Hoje o mundo político discute a questão racial no Brasil em tempos de pandemia, a violência policial contra a população negra e busca traçar um paralelo entre o racismo nos Estados Unidos e aqui. Eu vou conversar com o professor Cristiano Rodrigues, que é professor adjunto do Departamento de Ciência Política da UFMG e um estudioso de ativismo negro. Cristiano, muito obrigada por atender a gente outra vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui pela segunda vez, né? Ótimo. Cristiano, a ONU fez um alerta hoje sobre a situação da população negra em relação à pandemia do coronavírus. Chamou atenção para o caso, inclusive, do Brasil, apontando aí um percentual muito acima da participação da população negra, do que é a participação, né, no todo da população brasileira, com 62% de casos. Inclusive, destacou a questão da desigualdade como a origem dessa questão. Eu queria que você comentasse primeiro essa declaração da ONU e como é que você está vendo a situação em meio à pandemia, quer dizer, não é uma situação que a gente já conhece, que tem uma origem gravíssima na desigualdade, mas como é que você enxerga essa questão? Sim, me parece que a pandemia, né, obviamente, Covid-19, não inventou as desigualdades raciais, mas como qualquer tipo de acometimento dessa natureza, e assim, óbvio, sendo que nós nunca vivemos esse tipo de situação antes, ela é muito nova para a gente, ela provavelmente acentua desigualdades raciais pré-existentes. Então, talvez, assim, né, talvez não tenho certeza absoluta, assim, o que explica a maior proporção de pessoas negras acometidas e também as mortes, né, elas acometem mais pessoas mais negras e mais pobres, tem muito a ver com esse histórico de desigualdade que a gente já tem no Brasil, do racismo mesmo. Então, embora nós não tenhamos estudos muito amplos no Brasil sobre isso, assim, mas pegando a partir dos exemplos dos Estados Unidos, você tem vários estudos demonstrando que o racismo ele tem impacto na saúde das pessoas e também tem impacto no tipo de recepção que elas têm do ponto de vista dos profissionais de saúde. O que significa dizer isso? Significa que tem mais problemas cardíacos, mais problemas. O estresse aumenta por conta de situações de racismo, porque essas situações normalmente implicam num tipo de hipervigilância das pessoas. E aí, ao serem hipervigilantes, muitas vezes, antes de ir para uma determinada situação que possa expô-las a um risco de serem vítimas do racismo, elas já estão predispostas a passar por aquela experiência, e isso aumenta o nível de estresse. E aí, esses estudos também demonstram que, ao aumentar esse nível de estresse, isso tem efeitos sobre efeitos cardíacos, efeitos de outra natureza. Então, acaba que esse tipo de situação do racismo e o adoecimento em relação a ele levam também a diferentes tipos de acesso ao sistema de saúde. E ao chegar no sistema de saúde, isso tem uma outra questão muito importante, que é muitas vezes os profissionais de saúde acabam não reconhecendo os sintomas, os sinais de adoecimento nas pessoas negras com a mesma rapidez com que eles encontram nas pessoas brancas. Então, muitas vezes você fala, isso aí é uma frescura, ou aquela pessoa é muito forte e aí ela não precisa tomar determinados medicamentos, determinadas precauções. Então, o estereótipo racial, ele pesa nisso. Então, esse é um aspecto, assim, o aspecto do racismo mais geral. Um outro aspecto é que, no Brasil e em várias outras partes do mundo, cor da pele tem uma correlação muito próxima com o status socioeconômico. E status socioeconômico tem relação com o tipo de alimentação e nutrição que a pessoa tem, o acesso ao sistema de saúde suplementar e privado, o acesso ao sistema público, e aí a demora que você tem para fazer um exame, para receber o resultado, tudo isso tem efeito. Um outro efeito, para além da saúde, também é o efeito em relação à possibilidade ou impossibilidade de se manter em quarentena e em isolamento social. Então, se a pessoa tem uma relação entre cor da pele e classe econômica, obviamente as pessoas das classes econômicas mais baixas, elas vão estar executando atividades profissionais durante o período da pandemia, que são ou atividades essenciais ou que elas não podem deixar de fazer e correr o risco de ficarem desassistidas financeiramente. Então, o nível de exposição das pessoas negras acaba sendo maior por conta dessas três questões, assim, né? E isso vai ter efeito na proporcionalidade do adoecimento dos óbitos.
Agora, chama a atenção o fato de que esse reconhecimento, digamos, formal desses números, desse percentual, tenha sido feito pela a alta comissária da ONU e não existir um número oficial nesse sentido, ou pelo menos uma posição oficial do poder público no Brasil. Você viu alguma coisa ou eu estou enganada? Porque os dados a gente tem visto matérias eventualmente fazendo menção a uma tendência de que isso ocorra pelas evidências, claro, mas não uma posição do Ministério da Saúde. O que acontece é que já faz anos, eu acho que faz pelo menos umas 2 décadas, em que o movimento negro tem reivindicado ao Estado que ele também controle os dados epidemiológicos de saúde da população por cor da pele. Um pouco por esse entendimento que eu dei na resposta anterior, de que a relação entre o racismo e determinados adoecimentos e sistemas e condições de saúde é muito evidente, né? Embora nós tenhamos poucos estudos longitudinais sobre isso, mas assim, dado o exemplo que acontece em outros países do mundo que também tem a situação do racismo é bastante importante, isso acontece. Mas há uma resistência do Estado em desagregar esses dados, ou mesmo há uma resistência do que a gente chama dos burocratas de nível de rua, que seriam aquelas pessoas que estão no atendimento direto com os pacientes, de preencherem o formulário com a cor da pele. Porque tem um problema no Brasil que é esse medo ou esse preconceito de falar sobre a cor da pele das pessoas como se isso fosse um fato negativo. E agora, mais recentemente, né, sobre o dado da pandemia, assim que a pandemia surgiu e se começou a computar dados de adoecimentos, várias organizações do movimento negro entraram na justiça para exigir que o governo apresentasse dados de cor dos acometidos e dos óbitos. Porém, o governo, acabou que a justiça declinou desse pedido, né, ele não foi aceito. Um juiz de primeira instância chegou a determinar, não é isso? Isso. E o governo, e a União entrou com... Recorreu, não foi isso? Recorreu, exatamente. Houve uma determinação judicial para que fosse incluído na certidão de óbito. Exatamente. Então, houve... E aí, como o governo recorreu, a gente acabou perdendo esses dados. Então, acaba que você tem dados coletados de maneira descontínua, né? Porque alguns municípios devem ter esses dados, alguns estados, algumas secretarias estaduais, mas a gente não tem no total geral no Brasil. E por isso, então, acaba que esses dados vieram do Alto Comissariado da ONU e não do próprio governo brasileiro. A alegação do Ministério da Saúde foi uma alegação burocrática, né? No sentido de que isso não ocorresse. Isso, exatamente. E, inclusive, esse é um dos aspectos daquilo que vários autores chamam de racismo estrutural, né? Que é essa tendência de propor legislações ou normas institucionais que parecem neutras, mas, ao fazê-las, elas acabam agindo de maneira indireta, agindo negativamente para populações mais vulneráveis. Porque esses dados não têm, né? A computação desses dados não tem nenhum efeito burocrático maior para o Ministério da Saúde, mas pode ter efeitos nas políticas públicas que a gente vai desenvolver para tratar né, nesse caso específico da pandemia e outras situações que possam vir a ocorrer daqui por diante. A violência especialmente contra a população negra jovem, né, é muito grande, né, traz aí um número enorme de vítimas e tal. Você acredita que a pandemia pode superar os números da violência? Eu acho que, na realidade, ela pode haver uma confluência desses dois tipos, né? Então, essa violência policial que acomete, né? Então, tem dados de a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Você tem dois problemas aqui, né? Que além dos acometimentos em decorrência da pandemia, nós também ainda continuamos tendo ações policiais nas periferias e nas regiões mais vulneráveis do país. Então, situações como as que ocorreram a semana passada com o assassinato daquele menino João Pedro. Esse mês de maio, né? Já tem umas... Esse mês de maio que aconteceu. Acho que ontem houve um outro caso na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Então, eu estou falando os casos noticiados. Eles continuam em níveis alarmantes, apesar dos níveis de violência terem diminuído de modo geral durante a pandemia. Então, há uma coisa que é uma confluência, né? Tanto entre os atos de violência, normalmente violência policial,
contra pessoas negras, jovens negros, pobres, e o acréscimo do debate da situação da pandemia. Agora, você mencionou aí 2 adolescentes, né? Um menino de 14 anos que morreu dentro de casa, levou um tiro de fuzil nas costas, dentro de casa, né? Que é o João Pedro. E o João Vitor, que estava num trabalho voluntário de distribuição de cestas básicas na Maré. Né? São esses 2 casos que agora, em maio, que são impressionantes. E a pergunta é como é que o caso do assassinato do George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, né, se esse caso levanta uma discussão aqui e sobre a reação mesmo das pessoas, porque isso ganhou a importância que ganhou por conta das manifestações nos Estados Unidos, no outro país, e sendo que nós tivemos 2 casos flagrantes recentes em menos de 2 semanas, né? Estamos vivendo aqui 2 casos escandalosos. Como é que é isso? Se a gente for refletir nesse sentido, por que acontece isso? Por que aquilo que aconteceu aqui do nosso lado, aqui em casa, é diferente, não é? Não tem a mesma... Lógico. Me parece que, e não só esses 2 casos, assim, é importante ressaltar nisso que eu falei, né? São muito recorrentes esses casos de violência policial contra jovens negros. Acomete a maioria das vezes. Os casos mais recentes, para lembrar. Isso, exatamente. Mas eu lembro muito da Ágata ano passado, que foi um caso que causou bastante comoção popular. Mas me parece que a nossa comoção em relação a esse tipo de violência que acomete os jovens negros, ela é um tipo de violência, ela é um tipo de comoção seletiva. Eu quero dizer por essa comoção seletiva para eu chegar e pensar um pouco na relação com o que ocorreu agora com os Estados Unidos. Ela normalmente tende primeiro, a gente trabalha muito, a população brasileira tem 2 aspectos importantes para pensar. O primeiro é o que um sociólogo Florestan Fernandes, chamava de que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. E o que ele queria dizer com essa afirmação? Que nós brasileiros, que o preconceito ele é tanto vergonhoso para aquela pessoa que age preconceituosamente, quanto para aquele que sofre o preconceito. Então, é um acordo tácito entre aquele que é vítima do preconceito e aquele que age preconceituosamente, de não falar abertamente sobre isso. Então, quando nós nos comovemos com essas mortes, de certa forma, a gente está descortinando esse acordo tácito de ter preconceito, Então, é como se a gente tivesse que dizer que aquilo é um caso de racismo. Porque a recorrência, o número de vezes em que isso acontece no mesmo tipo de comunidade, com o mesmo tipo de jovem, com situações parecidas, revela que há alguma coisa ali que não é coincidência, não é acaso. Então tem uma seletividade tanto da ação policial, como também, e aí isso gera uma comoção que essa comoção tem um pouco medo de descortinar o racismo brasileiro. Junto com isso, tem um fato que é a culpabilização e a criminalização da pobreza. Do mesmo jeito que nós temos esse problema de não querermos revelar que somos uma sociedade racista, a gente também tem um problema de não querer descortinar os nossos problemas de desigualdade social. E a gente tende a dizer que os mais pobres são mais violentos, eles são mais propensos ao crime, eles têm mais dificuldades, as famílias são mais desestruturadas. E como esses casos costumam acontecer com pessoas negras e pobres, em sua maioria, a gente perde a nossa capacidade de comover, porque imediatamente a gente se pergunta o que essa pessoa fez de errado? Que crime ela cometeu? Se a polícia esteve na casa dela, é porque ela fez alguma coisa. São essas, basicamente, as conversas que a gente vê nas redes sociais quando esse tipo de crime acontece. Ao invés de dizer, aqui se feriu um direito humano básico. Aqui a polícia agiu na contramão do treinamento e do interesse da segurança pública. A gente simplesmente tenta reverter isso para a pessoa que foi acometida daquele crime. Que foi a vítima. Se foi vítima é porque devia estar fazendo alguma coisa, não é? Tem sempre isso embutido. E é muito interessante também a forma como... Aí eu queria que você comentasse isso. Porque quando você está se referindo a nós brasileiros, né? Como que nós agimos. Mas eu acho que tem setores que precisam ser destacados. Um deles é a imprensa. Não é? Claro. Quando a imprensa trata de um caso, mesmo que tenha sido um caso flagrante de muitas mortes, não é? De ter sido uma matança, se for bandido, não é?
tem um tratamento diferente. Se Claro, for existe. eventualmente envolvido com tráfico, então tem abordagens diferentes. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa questão. Não só a imprensa, mas Sim. a gente tem, por exemplo, figuras que são autoridades, que são juristas, que são representantes, são vozes que são escutadas pela sociedade, mas o que a gente tem, em geral, é uma pouca manifestação, ou pelo menos uma normalização dos fatos. Claro, essa normalização tem muito a ver com isso que você está dizendo, que é o modo em que a maneira como essas situações são enquadradas pela mídia e são discutidas no senso comum, muitas vezes é como se você tivesse a liberdade de abrir mão daquilo que orienta os direitos humanos básicos, a depender do tipo de crime que a pessoa cometeu. Então, se a pessoa sei lá, cometer um tipo de violência, um assassinato, um tráfico de drogas, você automaticamente desautoriza ela de ter acesso aos direitos humanos básicos. Então você mostra a foto da pessoa na capa do jornal, nome, sobrenome, você já não diz que ela é suspeita, que ela é acusada, que o processo está sendo encaminhado, mas diz que ela é autora daquele caso. Então há um pré-julgamento daquelas pessoas, e a frequência com que isso ocorre, e que normalmente tem uma relação com classe e cor de novo. Quando alguém é preso no Belvedere cometendo um crime de colarinho branco, dificilmente se mostra essa pessoa sendo levada presa, algemada para a delegacia. Você não tem invasões de policiais em casas e apartamentos da classe média. Eles acontecem em ambientes específicos da periferia. Então, ele vai juntando com isso que eu estou falando também, que é a culpabilização e a criminalização da pobreza. É como se esse tipo de crime, esse tipo de situação ocorresse mais frequentemente nas periferias, o que não é necessariamente verdade, e que, se porque acontece ali, aquelas pessoas já são automaticamente culpadas. Ao fazer isso, quando a gente vê casos como esses do João Pedro, João Vitor, da Ágata e tantos outros que ocorreram no Brasil nos últimos anos, a gente tende primeiro a dar um passo atrás e pensar, será que essa pessoa não merece a morte que ela teve? Ao invés de pensar, faz sentido ter feito o que a gente fez? Né? Não é desumano que uma pessoa seja cometida dentro da sua própria casa com tamanha violência naquele momento? Olha a família dessa pessoa, olha a comunidade dessa pessoa que está sendo destruída por um ato de violência que sequer precisaria ter acontecido. Você mencionou aquele acordo tácito, não é? Enfim, que é uma ideia acolhida pelo Florestan Fernandes. Isso. Que tem duas partes aí, não é? Nessa ideia. O que você pensa da ideia que relaciona uma certa passividade com as mortes de negros no Brasil, com a falta de consciência da consciência negra? Né? Que participação teria a própria população vítima, né, dessa situação? Qual seria a participação dela? Me parece que, pegando um pouco a história do protesto negro no Brasil, assim, essa ideia de que a população negra, primeiro, essa ideia de que a população negra que a população brasileira é passiva, não age em relação aos seus direitos, não protesta, ela é mentirosa para todos os estratos da população brasileira. Né? Se a gente pega, sei lá, Caras Pintadas, as jornadas de junho de 2013, os protestos de 2015 e vários outros momentos da história brasileira, a população brasileira sim mostra sua insatisfação e tenta reivindicar os direitos. Mas quase sempre ela sofre, ela é acometida naquele momento em que isso ocorre, há muita violência policial e muita violência do Estado para conter a ação disruptiva da população. Então é como se os custos dessa ação reivindicatória fossem muito altos para a população. Então elas têm que pensar muito, com muito cuidado antes de irem às ruas, porque elas sabem dos riscos que elas tomam. Então, as ações que estão acontecendo agora esse fim de semana demonstram isso, né? Como um lado da ação tem proteção policial e o outro lado da ação é vítima da violência policial. Você está falando do movimento da manifestação antifascista que ocorreu. Então, exatamente. Então, dizer que a população negra é passiva e que isso possa ter contribuído é uma falta de entendimento de como a sociedade brasileira é uma sociedade muito violenta em relação às ações contestatórias. Acho que as pessoas acabam tendo, o custo é alto, acaba tendo medo de ir para a rua e enfrentar
bala de borracha e outras coisas. Exatamente. E vamos pegar uma outra coisa também, voltando nessa correlação entre cor da pele e status socioeconômico. As pessoas que seriam aquelas mais interessadas nesse tipo de mobilização são provavelmente as pessoas que têm um emprego que elas não podem sair para ir se manifestar 3 horas da tarde na Praça 7. Né, os horários das manifestações normalmente também são pensados e são organizados de modo a que a população interessada não tenha condições de estar presente ali. Porque elas são feitas no horário de trabalho ou no horário em que elas estão indo em direção ao trabalho ou em direção do trabalho para casa. Tudo isso vai gerando dificultadores. Não só isso, tem um outro aspecto, para além desse também, que é ainda mais importante, é que o modo como o racismo foi feito, o modo como ele existe no Brasil, é que ele vai criando muitas dificuldades para que as pessoas negras se reconheçam enquanto negras, primeiramente. Porque tem muita miscigenação racial, então muitas vezes as pessoas demoram um longo tempo até se perceberem como negras. Depois elas têm dificuldades de relatar quais são as situações em que elas foram vítimas de racismo, ou que aquilo foi um mal entendido, né? Quando eu estava falando do preconceito, de ter preconceito, junto com isso tem a coisa do racismo velado. Então, quando as pessoas expressam algum tipo de desgosto em relação às pessoas negras, elas raramente mencionam que é por conta da cor da pele. Aquilo está ali de maneira implícita. Então você diz, você não pode entrar nesta boate porque a boate está cheia. E não porque você é uma pessoa negra. Então até a pessoa perceber que a boate só esteve cheia para ela e o vizinho que passou, e aí quando ela vai reclamar, ela vai dizer, não, você está entendendo errado. Agora, Você está entendendo errado. Você que está sendo racista reverso, você está vendo preconceito em tudo. Então a pessoa, ela meio que acusa, quando ela reivindica o direito, ela é acusada de estar exagerando na interpretação que ela teve daquele fato. Isso com os custos da ação reivindicatória, são coisas muito importantes para a gente levar em consideração. Não é passividade, mas é um entendimento de que a nossa sociedade, de que o Estado opera de maneira muito violenta em relação à população negra. Agora, sobre essa questão do custo, a gente vê nos Estados Unidos, agora vamos tentar traçar um paralelo com o que está acontecendo lá, não é? O pessoal lá não tem medo de custo, não, pelo visto, não. Porque tem uma história longa de grandes embates, né, nas ruas dos Estados Unidos, nas cidades, sobre vários aspectos, mas principalmente sobre a disputa em torno da questão racial, não é? Contra a supremacia branca e tal. Por que você acha que existe essa diferença de comportamento? Que outros elementos podem ter aí? Claro. Primeiro, para começar, além do medo da bala de borracha e do gás lacrimogêneo. Exatamente. E que medo justificável, né? Muitas pessoas sofrem muito com isso. Primeiro, começar que ambos os países, assim, o Estado é relativamente violento em relação à população negra, mas são formas diferentes de violência. No Brasil, essa violência muitas vezes é a violência da negligência, da negação do racismo, da falta de produção de dados, de séries históricas que nos permitam observar como é que essa desigualdade vai se expressando ao longo do tempo. E aí, na ausência de dados, muitas vezes, quando você expressa que há uma disparidade entre negros e brancos, ela é entendida como autointeresse e não como baseada em dados científicos. Então, de certa forma, a negligência do Estado vai levando a muitas dificuldades de organização das pessoas negras em prol dos seus direitos. No caso dos Estados Unidos, você começa o país, depois da Guerra da Secessão e da liberação e do fim da escravatura, com a criação das leis do Jim Crow, no sul dos Estados Unidos, que é onde está a maior parte da população negra. E essas legislações, elas eram legislações que proibiam a participação igualitária de negros e brancos na sociedade. Então, você tinha espaços de lazer, espaços educacionais, acesso à política diferenciado por grupos. Isso foi criando uma guetização dos negros, ou seja, eles tinham um lugar da cidade em que eles podiam morar, uma igreja que eles podiam frequentar, um bebedouro que eles podiam ir e outros não, que vai fazendo com que a percepção de que o que causa os limites sociais, econômicos e políticos deles é a cor da pele automática. Então você olha para todas as pessoas no seu entorno e observa que elas não podem passear, caminhar deste ponto para outra cidade. Naquele momento elas sabem que aquilo é a cor da pele. No caso do Brasil, essa negligência, ou seja, o fato de que você não tem dados, de que as pessoas convivem juntas, então a empregada negra vai no final de semana para o sítio da patroa branca e a patroa branca diz que ela é quase da família, vai criando essa mistura de relações pessoais com relações sociais, de trabalho e de outra natureza, que
confundem as pessoas se elas de fato fazem parte ou não. Nos Estados Unidos, o ambiente da segregação deu automaticamente a elas essa percepção de que, olha, é a cor da pele. Ao mesmo tempo, tem um outro aspecto. A correlação entre cor da pele e classe social, ela é menos evidente nos Estados Unidos do que ela é no Brasil. Por quê? Porque já no fim do século XIX, até o início, até o período da luta pelos direitos civis nos anos 60, você já tinha universidades negras, você já tinha uma classe média negra, você tinha médicos, políticos. E isso fazia com que essa classe média, essa classe com mais acesso, já fizesse parte da sociedade norte-americana, e no Brasil não tinha. Então, quando você tem a dessegregação a partir dos anos 60, essa classe média vai ocupando espaços que nós no Brasil ainda não ocupamos, porque você não tem uma classe média negra. O que você tem no Brasil, você tem negros de classe média, que é diferente de uma classe média negra. O que são negros de classe média? São pessoas que ascenderam individualmente e que chegaram à classe média. Mas você, por exemplo, não tem uma elite negra no Brasil, elite econômica, política negra. Nos Estados Unidos, você tinha uma classe média negra, um grupo de negros que ascendeu economicamente e que fazem parte de um grupo. Então, eles conseguem replicar uma vida de classe média quando eles saem do período da segregação. E aí, enfim, então essa é uma das diferenças que é... Mas isso não garante a eles também uma proteção de uma segregação que acontece que parte do próprio Estado, né? Essa é uma queixa uma denúncia que eles fazem. Esse era o ponto que eu queria chegar. Que ali nos Estados Unidos, então, essa classe média negra, ou seja, qual que é o sonho americano? O sonho americano é, se você trabalhar duro, estudar, se esforçar, você consegue tudo que você consegue na vida, tudo que você quiser na vida. Essa é a ideia do sonho americano, que orienta aquela sociedade. Então, de repente, essas pessoas da classe média negra começam a falar assim, olha, meu irmão é médico, olha, eu sou advogado, não sei o quê, mas a gente não consegue tudo o que a gente quer, porque existe uma limitação legal, institucionalizada, que nos impede de ir. Então, eles vão falar, então, é isso, assim, tem alguma coisa que é mais do que a cor da pele, ou mais do que o acesso econômico, que nos impede de ter acesso, isso é a cor da pele. No Brasil, como a classe média, como as pessoas negras que ascendem à classe média quase sempre fazem isso individualmente, elas não têm essa ideia de que o que limita as outras pessoas de terem ficado lá foi a cor da pele. Elas podem passar assim, foi meu esforço. Porque eu me esforcei mais do que as outras pessoas, eu consegui chegar à classe média. E as outras não conseguiram. Então, aqui, assim, como a consciência racial nos Estados Unidos começou de início, porque tem a ver com a segregação, tem a ver com os limites legais, né, sancionados pelo Estado, e aqui ela é um pouco diluída pela miscigenação e pelo fato de que alguns de nós negros chegam às classes médias altas, e perdemos relações comunitárias de proximidade com os lugares de onde nós viemos. E aí a gente não consegue mais ter empatia e entendimento de que essas limitações que foram menores para nós não tem muito a ver com a permanência desses negros ali. Então, esse processo de conscientização, ele é muito importante para as diferenças no modo em que essas populações também reivindicam. Cristiano, só para a gente encerrar, nesse momento o país está discutindo a democracia em risco. Não é? Sim. Existem movimentos crescendo em defesa da democracia e um movimento, como você mencionou, antifascista. Como é que a quebra do Estado democrático de direito pode impactar sobre a população negra, se isso ocorrer, se isso vier realmente a se concretizar? Pode impactar sobre a população negra que já vive um déficit permanente de democracia. Já vem impactando, né? A gente tem tido rupturas institucionais, pelo menos desde 2016, e isso tem vindo num crescente no Brasil desde então, e tem afetado diversas formas a população negra. Então, por exemplo, se você tem uma crise econômica, que é o que nós estamos vivendo há bons, longos anos no Brasil, né? Ela não começou outro dia. Ela vai afetar basicamente mulheres e negros, que são as pessoas que estão nos setores mais vulneráveis do mercado de trabalho, que estão ou nas áreas de serviço ou nas áreas do cuidado, que são as áreas que primeiramente nós rompemos relações quando a gente tem situações de crise econômica. Se você tem subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, por exemplo, quem que você vai afetar? Você vai afetar as pessoas mais pobres e as pessoas negras, porque são elas quem necessitam do sistema público de saúde como única alternativa para ter acesso à saúde. Se você tem baixo financiamento, se o acesso à universidade começa a ficar mais difícil,
O momento que a gente tem vivido agora com o debate sobre o adiamento ou não do Enem, que foi um debate que nós tivemos no mês passado. Isso também vai afetar as pessoas que estão nas escolas mais segregadas, nas escolas com menor cuidado. Então, você tem vários efeitos sobre isso. Um outro efeito político, você tem fechamento dos canais democráticos institucionais. Muitas dos ganhos políticos, econômicos e sociais que as pessoas negras tiveram foi via lobby e reivindicação a partir desses canais, né? Seja no judiciário, seja no legislativo, no executivo, já que há uma subrepresentação de representantes nesses espaços. Você não vai ter abertura institucional para reivindicações vindas da sociedade civil. E isso vai ter efeitos diretos sobre a vida das pessoas negras. Então, esses são alguns dos exemplos em que né, o fechamento democrático pode vir a afetar as pessoas negras de maneira negativa e que já vem afetando. Se todos perdem, a população negra perde ainda mais. Né? Isso, e todos perdemos. Todos perdemos. Professor Cristiano Rodrigues, muitíssimo obrigada por atender a gente. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Espero que a gente volte a falar de novo. Com certeza. Vamos sim, vai ser um prazer. Eu conversei com o professor Cristiano Rodrigues, ele é professor adjunto do Departamento de Ciência Política da UFMG e é um pesquisador de ativismo negro. Nosso assunto aqui, vocês viram, nós conversamos sobre a situação, especialmente da população negra no Brasil, diante de violência policial, da pandemia, fazendo um paralelo com o que acontece neste momento nos Estados Unidos. Então, até a próxima.